Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o senhor Hildo Mário Novaes, presidente da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau. Prazer, Hildo, tê-lo aqui no programa. Muito prazer, muito obrigado. Estou bastante satisfeito de você ter feito convidado para fazer essa entrevista. Bom, o senhor nasceu, se criou em Blumenau ou assim como eu escolheu Blumenau para morar? Eu nasci em Itajaí e viajei para o resto do Brasil aí, morei em Curitiba, no norte do Brasil, mas escolhi Blumenau para viver, para morar e para ter meus filhos. O senhor mora em Blumenau há muito tempo, né? Eu voltei para Blumenau porque eu tive antes e como eu viajei para São Paulo, para o Rio, trabalhando para o meu trabalho naquela ocasião, mas eu voltei para Blumenau em 83 e desde 83 não saí mais daqui. Já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo, gosto e é uma cidade muito gostosa de se viver. Falar em tempo, como passa rápido. Poxa vida, é mesmo, cara. O tempo voa. Já dizia uma antiga propaganda. Né? Como diz a propaganda, a gente sempre lembra. Então, Hildo, vamos falar um pouquinho do teu tempo de infância, porque recordar é viver, né? Ah, legal. Veja, Alvimar, eu nasci em Itajaí, certo? Meu pai era comerciante, tinha um armazém de secos e molhados, e daí com mais ou menos 7 anos, 8 anos, nós mudamos para Curitiba, porque ele sempre queria crescer, então foi lá também, fez o seu trabalho, e eu vivi então a minha, vamos dizer assim, minha adolescência e a minha juventude, eu vivi em Curitiba, naquele tempo da Bossa Nova, tempo, né, daqueles bailinhos, né, que a gente sempre ia como jovem, então eu vivi a minha infância e minha adolescência lá em Curitiba. Me chamou a atenção quando o senhor falou do comércio do pai, o armazém, né? Para quem nos acompanha, e muitos, talvez não vão entender, né? Aquela casa que tinha de tudo. Exatamente. Olha, a intenção é a seguinte, eu era jovem, né? Eu tinha lá meus 12 anos, aí meu pai dizia o seguinte, olha, Hildo, vai lá nas casas, eu ia nas casas, certo? E buscar o pedido que a mulher fazia, a dona da casa. Aí quando eu batia na porta, ia uma filha atendia, alguém dizia, o Novaizinho está aí. Então ela vinha trazer uma relação com as compras que ela queria, eu levava lá para lá no armazém do meu pai, aí ele fazia todo, né, pacotava tudo direitinho, e aí o meu irmão mais velho ia levar na casa, nós já fazíamos esse serviço, naquela época de entrega a domicílio, certo? Das mercadorias. Meu pai tinha muito sucesso justamente por causa disso. Ele fazia isso aí e a gente participava junto. E o tempo em que o pagamento era feito posterior à compra, né? Não, exatamente. Então o interessante era o seguinte, eu vinha com aquela relação, eu vinha com caderneta. Então meu pai anotava na caderneta dela todos os itens e anotava na dele, no livro dele. Então no final do mês ele tinha assim uma fila, né, grande, porque eram muitos clientes. Com as cadernetas ele tirava, daí ele somava. Então, naquele dia que somava, então ele dizia para mim, Hildo, quando ela chamava, ela dizia que a conta do mês dela é tanto. Uma época em que se pagava depois, se confiava muito nas pessoas. Não tinha inadimplência. Não existia inadimplência. Era interessante. E a gente, certo, ficou conhecido, tal, na cidade e tudo, a família toda e tal, meu pai, né? Justamente por esse comércio que ele tinha, que era um comércio... O senhor falou em mercadorias. Eu imagino que mercadorias, muitas delas muito diferentes. Completamente diferentes, né? Porque você vê, nós de noite fazíamos os saquinhos, né? A gente fazia com aquele papel, né? Não tinha cartucho, não tinha sacola. A gente que fazia os pacotinhos de acordo com que a mercadoria queria. E a mercadoria tudo era granel, né? Ele levantava aquele tábua assim, lá dentro estava. Meu pai tinha dentro do nosso armazém, ele tinha o pessoal vinha, descarregava a farinha por cima e embaixo, então ele ia lá embaixo, aí tirava, pacotava, você vê, era sim, tudo feito manualmente. Porque as pessoas adquiriam lá, né, a farinha do trigo, o açúcar, feijão, arroz, querosene. tudo querosene, né?
Todas, o meu pai, o armazém de antigamente era de secos e molhados. Então, tinha todas as mercadorias que as pessoas precisavam. Eu falei em querosene porque muitas pessoas não tinham energia elétrica em casa. Não tinham. E o querosene servia para fazer a lamparina, né? Para abastecer a lamparina, né? Lamparina, você veja só. Estamos falando de uma época que parece ser tão distante, mas como eu falei há pouco, do tempo passou rápido. Passou rápido, pois é, né? Você veja só. Hildo, e o teu tempo de escola? Tens boas lembranças? Tenho muito boas lembranças, porque sabe como a gente não esquece os professores, as professoras, os amigos, certo? Então eu estudei em Curitiba, porque primeiro em Itajaí, fiz o primário. Só um parênteses, em que região de Itajaí o senhor nasceu e se criou? Foi aí na Vila. Na Vila, então, todo mundo conhece a Vila Itajaí. Então lá meu pai tinha um armazém e tudo mais. E aí mudamos para Curitiba, então eu fiz o ginásio lá no famoso Colégio Iguaçu, colégio rígido, tá? Uma rigidez tremenda. E depois também teve uma parte seguinte, quando eu queria estudar para padre, eu fui para o seminário. Aí fiquei no seminário durante 3 anos, lá em Curitiba, no seminário de São José, e aí vi realmente que a minha vocação não era ser padre. Cheguei à conclusão de que aí eu tinha que partir para outra. Arrumar uma namorada e casar. Arrumar uma namorada e casar, porque daí não dava. Sim. Mas o senhor era bom aluno, dedicado, estudou aquilo que se fazia na época, porque não se tinha muita oportunidade, não. Não se tinha muita oportunidade, mas realmente eu estudei, certo? Eu fiz passei em todos os anos, não precisei repetir nada, mas foi realmente um grande aprendizado. E principalmente no seminário. No seminário, esses 3 anos foram o melhor aprendizado da minha vida, porque lá realmente era um regime muito rígido, né? E até como é que eu vou dizer, o saber que se buscava no seminário, até em colégios de padres e freiras, ou seminários religiosos, de modo geral. Religiosos, sim, claro. Sempre tinham uma capacidade maior e melhor até de ensinar, vamos dizer, né? E vamos dizer, era uma linha dura, né? Porque a gente levantava às 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, tomava o café, já ia para estudar, entende? Então era bem... Hildo, quanto ao trabalho, eu sei que na tua geração, né? Até na minha foi assim, eu sou bem mais jovem que o senhor, a gente começava a trabalhar cedo, né? Em casa, inclusive, ajudando o pai. O senhor já disse aqui, antecipou que fazia o trabalho de anotar a mercadoria na casa dos clientes. Né? Mas depois, por exemplo, quando fomos para Curitiba, quando eu completei 14 anos, aí eu disse para o meu pai, eu queria trabalhar fora. Eu queria começar a trabalhar, ter um emprego. Aí comecei a trabalhar numa casa de calçados, vendia calçados para madames. Então, as madames encomendavam, telefonavam, mandavam um recado, eu carregava as caixas de sapato e ia levar na casa da madame para ela experimentar os sapatos. Experimentar e escolher. Escolher, daí aquilo não servia, daí eu ia lá, voltava, pegava outros, ela lá. Então, com 14 anos eu comecei a minha vida profissional, a trabalhar numa loja de calçados. Bom, e aí as coisas aconteceram. Aí foram acontecendo, aí fui trabalhando, aí comecei a trabalhar logo em seguida, quando eu completei 18 anos, eu comecei a trabalhar em seguros. Aí fui trabalhar na companhia seguradora. Já não estudava mais com essa idade? Já não estudava mais, né? Comecei só a trabalhar, né? E aí na área de seguros, em Curitiba também? Em Curitiba também. Aí eu comecei em Curitiba. Aí fiquei em Curitiba durante alguns anos, surgiu a oportunidade de ir para São Paulo, na matriz em São Paulo. Aí trabalhei na matriz durante 1 ano, quase 2 anos. Aí surgiu a oportunidade de gerenciar uma sucursal em Fortaleza, no Ceará. Daí eu fui para Fortaleza, certo? Fiquei lá alguns anos, aí cheguei a ser superintendente de toda a região norte e nordeste do grupo de seguros que eu trabalhava. E nessa área o senhor ficou um bom tempo, né? Foram praticamente 18 anos. E nesse período, o senhor começou numa função e foi ganhando, crescendo dentro da empresa? Crescendo dentro da empresa. Eu fui como gerente e depois passei a ser superintendente da região de Fortaleza, depois do Nordeste e depois do Norte. Mas o senhor começou na seguradora já como gerente? Não, eu comecei aqui em Curitiba. Né, no grupo, né, que eu trabalhava, comecei em Curitiba como funcionário normal. Vendendo seguros? Vendendo seguros. Eu sempre fui, certo, da área de vendas.
Por isso que eu tive essa ascensão. Por quê? Porque, inclusive, em São Paulo, eu cheguei a comandar uma equipe de 80 vendedores. Mas aprendeu cedo, né? Com a famosa caderneta, fazendo pedido na casa das pessoas. Pedido na casa das pessoas, imagina, né? Já foi desenvolvendo a habilidade, né? Tinha 12 anos, né? E ganhou um bom dinheiro sendo vendedor? Sim, foi, sim, inclusive, onde eu ganhei a minha vida como, né? Depois eu casei, né? E tive a oportunidade de comprar minha casa, comprar tudo com dinheiro de seguro. Porque geralmente o vendedor, ele consegue fazer um pé de meia, né? Exatamente, claro, né? Tem que ter bons produtos para vender, claro. Os serviços. Depois, como a minha ascensão de gerente a superintendente, o salário, aí eu já não vendia mais, tinha um grupo de vendedores, mas aí então o salário era bem melhor. Bem mais... O senhor já estava mais experiente, carreira consolidada. Voltando um pouquinho lá atrás, o senhor é de família pequena, família grande? Porque na época as famílias eram numerosas, né? Não. Mas não, meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos, né? 3 homens e uma mulher. Então somos uma família de 4 irmãos. Um falecido e os 3 vivos, a minha irmã e mais 2 irmãos. Mas poucos para a época. Poucos, para a época é pouco, né? Mas meu pai era um homem muito, sabe, ele tinha uma sapiência, ele era sábio, né? Então ele sabia que 4 era o ideal, né? Ele tinha 3 rapazes, aí teve uma moça, então eles agora, então está composta a família que ele queria, né? E o senhor, quantos filhos? Eu tenho um casal de filhos, certo? Caiu para metade. Caiu pela metade. O Luciano e a Mirelle, que são 2 pessoas sensacionais, todos 2 moram aqui. O Luciano, por coincidência, nasceu em Fortaleza. Cearense. É um cearense, por quê? Porque na época que eu estava lá, ele nasceu lá. Como a Suzete não quis vir, a minha esposa não quis vir para cá para ter o filho, a mãe dela foi para lá cuidar. E a minha filha, eu quando já saí daqui, eu já saí com a minha filha é mais velha. Então ela é blumenauense. Nasceu em Blumenau, Elizabeth Keller, ali que antigamente tinha... Sim, porque o senhor viveu uma época em Blumenau, saiu e depois voltou, né? Exatamente, voltei para ficar. Foi aquela época que eu estava aqui que nasceu a Mirelle, que é minha filha. Hildo, nós vamos fazer um intervalo rápido e depois a gente volta para continuar essa prosa que tá boa, né? Eu acho que sim, né? Acredito. Muito obrigado. Hildo Novaes é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, logo logo nós estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Você está ligado na TVL, acompanhando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Hildo Mário Novaes. O senhor disse na primeira parte do programa que trabalhou muito tempo na área de seguro. Viveu em Curitiba, São Paulo, Ceará e um filho cearense. No Rio de Janeiro também. Também? Também. Em média, o senhor ficou quanto tempo em cada estado ou em cada cidade? Vamos dizer o seguinte, quando eu saí, eu estava em Blumenau, aqui trabalhando na companhia, ela me transferiu para São Paulo. Fiquei 1 ano e meio em São Paulo. Daí, depois de 1 ano e meio em São Paulo, me convidaram para ser gerente em Fortaleza, no Ceará. Daí fui para Fortaleza, no Ceará, fiquei lá no Norte e Nordeste durante 4 anos, quase 5. Daí voltei, vim trabalhar no Rio. Eles me convidaram para trabalhar no Rio. E do Rio, então, eu voltei para Blumenau em 83. E aonde é que o senhor conhece a Suzete, que é a sua esposa? A história minha da Suzete é muito interessante, porque eu conheci a Suzete naquele tempo da Famosc. Lembra?
Bem antes da Proeb, bem antes da Proeb. que hoje é Vila Germânica. Vila Germânica. Então a Proeb tinha aquela mostra catarinense. E a Suzete foi aquela moça que recepciona o stand da impressora paranaense. E eu passeando lá, que eu sempre era paquerador, aquela coisa toda, vendo as meninas. Aí vi aquela moça lá, digo, opa, peraí, então, tchum. Aí conheci e tal, ficamos assim, muito tempo sem nos ver. Daí num baile do Carlos Gomes, que a gente sempre naqueles bailes do Carlos Gomes, famosos bailes. Aí eu tinha uma namorada, a namorada veio e falou o seguinte, Hildo, dá para você dar uma carona para mim, umas amigas que eu tenho? Eram 3 irmãs, a Suzete, a Regina e a Goia. Eu disse, não, dou nessa. Então elas entraram no carro atrás e a Suzete ficou sentada no meio. E o espelho retrovisor... Certo? E o senhor filmando. Pô, foi assim, cara, tum. E com a namorada do lado. Namorada do lado. Mas não deu certo com a namorada, né, e tal. Aí, então, eu comecei a encontrar a Suzete. De repente, encontrei um dia lá na Rua 15. Eu sempre encontrava com ela. Daí, ela disse, mas tudo bem? Tudo bem, vamos ali na famosa confeitaria que nós tínhamos ali no Grande Hotel. Sim. E aí fomos tomar um lanche lá. Depois, coincidentemente, hoje é meu aniversário. Tipo, poxa, parabéns e tal, pá, daí, seguinte, vamos namorar? Ela era solteira, eu também, né? Então aí começamos a namorar daquela época em diante. E vocês estão juntos há quanto tempo? Ou casados há quanto tempo? Nós estamos quase fazer 47 anos de casado. Daqui a pouco já tem festa de bodas de ouro, né? Bodas de ouro, é claro, exato. Que bacana. Né? Eu já casei, trintão, né? 30 e poucos, 33 anos. Ela tinha 23. Nós temos uma diferença de idade de 10 anos. Mas o senhor está bem preservado, bem cuidado. O que é isso? Genética, cuidados com a vida, com a saúde? A Suzete. Ajuda bastante? A Suzete é culpada disso. Olha, que coisa boa, né? Porque realmente a Suzete teve sempre muita dedicação, certo? Na minha saúde, ela é vendedora de produtos, de cremes importados. Então ela sempre dizia, olha, passa esse creme aqui, passa esse creme aqui e tal. Então ela me cuidou muito, entende? Então, mas além disso, tem uma coisa que a família engrandece e faz bem, né? É o bom relacionamento, a convivência, o carinho, essas coisas... São primordiais. A boa vivência, né, faz com que a gente se conserve, né? Ela também, ela está com... Se eu vou fazer agora 79 anos, ela vai fazer 69 no ano que vem. Então, ela está super conservada, né? Um ajuda o outro e a vida segue. Um ajuda o outro e a vida segue, assim a gente... Hildo, o senhor lembra do carro que o senhor filmou pelo retrovisor, a Suzete? Que o carro que eu tinha era um Fusca. Quem não teve um Fusca, né? Quem tem mais de 30 anos... Era Fusca, exato. Um Fuscão, né? Aquele 1500, né? Todo potente e tal. Bem então, vermelho. Mas muito legal. Então foi aquele tchan que deu lá na hora do Fusca, nós olhamos, mas foi muito bacana. Falando no Fusca, a gente lembra do carro, o senhor trabalhou muito com seguros e trabalhou, claro, que é o carro-chefe, são os automóveis, né? Os automóveis. Naquela época, aí nos anos 60, 70, 80, além do Fusca, quais eram os carros assim, que mais se fazia seguro, por exemplo? Tinha o Gordini, né? E o Chevrolet sempre teve, né? E tal. De vários modelos, né? O Gol, né? Começou o Gol naquela época, o né? Chevrolet, na época era o Opala, né? Tinha o Opala, né? Que era o carrão, né? Commodore, todo mundo Commodore, toda aquela época, né? Aqueles carrões que a gente tinha vontade de ter, mas felizmente, né, não tinha ainda caixa para aquilo, né? E quem tinha um Opala daquele era o cara. Era um cara. Mas eu com o meu Fusco fiz sucesso, pode crer. Bem, e aí depois do trabalho na área de seguro, o senhor fez mais alguma coisa ou aí já se aposentou? Não. Aí eu, inclusive, fui gerente da Hering, aqui da loja Hering, aqui na Rua 15, todo mundo conhece, naquele tempo. Era um ponto de encontro também ali na loja, tinha aquela lanchonete famosa. Lanchonete famosa, né? Fiquei durante 3 anos ali gerenciando a parte, né, da loja e onde também fiz muitas amizades e foi ótimo, foi um excelente emprego. Mas daí eu saí e me aposentei. Dali em diante fiquei, certo? Resolvi me aposentar. Aí eu parti para ser empresário. Trabalhar por conta. Trabalhar por conta.
E aí o senhor começou a montar pousadas, restaurantes. Exatamente. Daí então eu conversei com a Suzete, disse, Suzete, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pousada chamada Albergue da Juventude, com mochileiros, né, aquelas pessoas que eu recebi alberguistas do mundo inteiro quase, do Japão, da China, da Europa, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. Tinha um albergue da juventude que era chama-se OSCLI Internacional. É um método de que as pessoas vêm para ficar junto com os outros. É um quarto coletivo, são quartos coletivos. Sim. Então ficavam 3, 4 pessoas no mesmo quarto. E aí montei um aqui e resolvi também montar um em Balneário Camboriú, onde surgiu uma oportunidade. E aqui, nesse aqui, eu também montei um restaurante. Nós tínhamos o Green Garden. Muita gente ainda, quando me encontra, alguns amigos, poxa, lembra o tempo do restaurante? Era uma comida caseira, uma comida especial. A Suzete que comandava lá a cozinha, então muitas saladas. Inclusive foi a Suzete a primeira restaurante de Blumenau que fazia salada sem temperos. Só lavada, a pessoa temperava a salada. Além de esposa, então ela te ajudou e te ajuda a ganhar dinheiro? Ela sim, sempre, sempre. Eu sempre digo assim, eu brinquei hoje até aqui nós tivemos aqui na associação, verbalizando a poesia ministrado pelo Ivo Ades, né? Grande poeta e grande escritor blumenauense. Eu estava dizendo ali, quando ele me pediu para falar, eu digo, olha, diz que sempre atrás de uma mulher tempo atrás de um homem tem uma mulher, aqui em casa é ao contrário, sempre atrás da minha mulher estou eu. Pois é. Agora, depois, claro, o senhor também trabalhou, foi no governo do Décio Lima, quando era prefeito, que o senhor também trabalhou na prefeitura, né? O meu restaurante, certo, como eu só servia almoço, foi o QG de reuniões da campanha do prefeito Décio Lima. Então a gente sempre reunia lá à noite, né? Então o pessoal ia para lá, o Pedro Cascais, aquela turma toda. E aí o Pedro Cascais e o Décio me convidaram para trabalhar na prefeitura. Eu disse, eu não quero. Eu cheguei em casa, né? Quer trabalhar na prefeitura, ser funcionário público? Daí minha filha disse, não, pai, tu tens que ir, cara. Não é um convite, por isso é uma honra para você. Eu digo, tá bom, então eu vou. Daí então o Décio me convidou, eu fui ser superintendente do gabinete do prefeito Décio Lima durante 8 anos. E o do Mário Novaes, aqui na ASAPREV, na Associação dos Aposentados, Pensionistas, Idosos de Blumenau, o senhor está um bom tempo. Estou até sendo repetitivo nesse bom tempo aí. É que em tudo o senhor ficou um grande período. Né? Eu sempre digo assim, que eu estou presidente, claro. Então, em 2005, essa história eu gostaria de contar porque é muito interessante. O senhor Raul Clemente Pereira, que era o presidente daquela época, em 2005, foi vereador, certo? Ele era presidente, ele estava acamado lá onde eu falei ainda há pouco de Elizabeth, que ele, hoje é um ancianato, ele estava com a dona Aninha lá, e o filho deles passou e disse, olha, meu pai quer falar contigo. Eu digo, tá bom. Eu já tinha sido diretor da associação com ele como presidente. Daí ele chegou e disse, seu Hildo, eu gostaria que o senhor continuasse o meu trabalho na associação. Digo, mas senhor Raul, eu, assim? Não, eu gostaria porque o senhor já foi diretor, eu acho que o senhor continuaria um trabalho que eu estou fazendo. Digo, não, então eu vou aceitar. Nós marcamos a reunião para efeito de ser presidente, né, montar a diretoria, e marcamos para o dia 14 de dezembro. Uma semana antes eu falei com ele. Daí no dia 14 de dezembro, de madrugada, ele faleceu. Ele faleceu, seu Raul, quero dizer bem claro isso, porque ele ficou, certo, satisfeito que ele sabia que o trabalho dele iria continuar. Ele morreu de emoção. Olha só, que depoimento. Foi exatamente isso, porque ele morreu tranquilo, ele foi dormir e amanheceu sem vida. Sabia que a associação estava em boas mãos. Iria continuar, pelo menos iria continuar. E estaria em boas mãos, que acredito até hoje, pelo que nós temos feito aqui. E de novo o senhor com a Suzete na frente também. Exatamente, aqui da ASAPREV. Aí quando assumimos, nós viemos aqui, Suzete e eu,
E a associação era muito precária, porque o seu Raul ficou 5 anos afastado. Então tinha a pessoa que cuidava, que era o neto dele, mas só cuidava. Então ela ficou muito deficiente, inclusive até em estrutura. Aí eu cheguei lá para a Suzete, ela não tinha sócio, os sócios foram saindo, né? Aí eu disse para a Suzete, puxa, Suzete, mas será que a gente vai dar conta? Ela disse, se não assumisse, agora nós vamos continuar. Eu te ajudo. E hoje a associação chega a 30 anos de sua, 30 anos. de sua fundação, com mais de 800 associados. Mais de 800 associados. Na minha gestão. Porque nós tínhamos mais ou menos não chegava a 80, né, quando eu assumi. A Asaprev oferece alguns serviços e um espaço de encontro, até de recreação, né? Exatamente. Tudo comandado pela Suzete. Né? A Suzete, assim, vamos dizer, a mola mestra dessa parte que cuida das mulheres proativas, do coro, verbalizando a poesia, por exemplo, é tudo comandado por ela que faz isso, né? Mulheres proativas, planta e poesia, certo? O dia 14, que é o dia 14 de abril, que é o dia da poesia, 14 de abril, por aí. Então ela faz esse grande evento, então nós, certo, fizemos assim um elenco de atividades onde várias pessoas, mulheres e homens, participam. Tem um coro, né? Voz da Maturidade. E tem atividade todos os dias durante a semana? Todos os dias não, mas segunda-feira tem que é o grande dia, né? Depois, durante a semana, o pessoal vem aqui e a gente sempre está aqui para atendê-los, né? A associação sempre fica à disposição dos associados. E o importante é que as pessoas tenham a oportunidade de se encontrar, de conversar, e isso faz bem para a terceira Exatamente, idade, né? Nós temos biblioteca, certo? O pessoal vem aqui buscar livros, né, para ler, nós temos várias, temos uma pequena cantina, o pessoal vem tomar um café. Além da poesia e outras coisas, estamos sobre a hora, o senhor também é escultor, né? Eu sou escultor. Eu já fiz exposições, inclusive agora recentemente eu fiz uma exposição lá na Câmara, quando o Ivo Hades, né, nos solicitou, porque hoje ele é o curador lá, né? Fizemos uma exposição das nossas obras. Quando eu estava na praia, que eu morei lá com o Nemo, eu comecei a ver tocos na areia e tal, e comecei a juntar esses tocos e comecei a fazer obras e deu certo, sabe? Tem obras hoje, inclusive pelo Brasil inteiro. Olha que coisa boa. Hildo, muito obrigado, hein? Muito obrigado a você, Vilmar, por essa oportunidade. Muito obrigado. Até logo, então. Hildo Mário Novaes, aposentado, está presidente da Asaprev, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Tem convite para seguir acompanhando a programação da TVL. Um grande abraço a todos e até a próxima.